Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com síndrome de Down. E para essa conversa, eu recebo Antônio Carlos Sestaro, que é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Uma honra estar aqui com vocês para poder falar um tema tão importante nesse momento que nós vivemos. Eu que agradeço. Também conversa aqui com a gente Thaisa Alvarenga. Ela é criadora da ONG Nosso Olhar. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Priscila, boa noite, Sestaro. É uma honra estar aqui com vocês para a gente participar desse debate tão importante. Bom, para começar, então, já tem uma data marcada, né, para o início da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que têm síndrome de Down. 10 de maio, pelo menos essa previsão, né? Pessoas entre 18 e 59 anos. Antônio, foi muita luta, né, para conseguir aí colocar, então, as pessoas com síndrome de Down nessa lista de prioridades? Eu acho que é interessante a gente fazer até um histórico, né, de toda essa luta que a gente vem travando desde março de 2020, né? Então, quando começou a pandemia, em março de 2020, o mundo não conhecia esse vírus e muito menos os médicos conheciam como esse vírus ia se comportar nas pessoas com síndrome de Down. Então, nós começamos um estudo, fizemos primeiro um hot site, fazendo perguntas e respostas, principalmente perguntas vindas das famílias, as angústias que surgiam de como esse vírus poderia se comportar nas pessoas com síndrome de Down. E a partir desses estudos, foram feitos lá em 2020, surgiu o resultado deles, que nós agora temos uma resposta preocupante, que foi o índice de mortalidade ou de UTIs nesse grupo de pessoas de 4 a 10%, de 4 a 10 vezes mais do que qualquer outras pessoas. Então, isso nos preocupou muito. E aí, a partir de dezembro, nós começamos a nos mobilizar, entramos, inclusive, no STF, numa ação como Amigos Cure, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante a prioridade ao atendimento das pessoas com deficiência, principalmente em calamidades públicas. E naquele momento, o governo não levou em consideração as pessoas com deficiência no primeiro plano de vacinação. Então, nós entramos no STF pedindo o reconhecimento da pessoa com deficiência na sua prioridade. O ministro Lewandowski, com todo respeito à decisão dele, ele encaminhou ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde fizesse aquelas adequações que entendesse necessária. O Ministério da Saúde, por orientação inclusive da OMS e outros órgãos de saúde, fez a prioridade pelos estudos que haviam, né? Primeiro os profissionais da saúde e depois os idosos. Só que, quando nós recebemos os estudos de que as pessoas com síndrome de Down tinham um risco muito maior, se contaminadas, em ir para a UTI e mortalidades, nós começamos a provocar tanto o Ministério da Saúde, como secretários de saúde dos estados e do Distrito Federal e governadores também. Mas nada disso sensibilizava os governantes. E aí surgiu a possibilidade de uma parceria com a Down Syndrome International, que é o nosso patrocinador de uma campanha nacional de conscientização, principalmente da sociedade e principalmente dos gestores na área de saúde. Uma campanha muito bem elaborada, que teve seu pré-lançamento
no dia 19 de março, aí a Thaísa pode até depois falar muito dessa campanha. E essa campanha, ela atingiu o Brasil todo. E muitos lugares do Brasil, em razão dessa campanha, alguns gestores, as famílias, vendo tudo que estava acontecendo, foram tomando decisões importantes, que foi até começar a vacinar pessoas com síndrome de Down, já desde de março, por aí, já começou a vacinar. Então, aqui no estado de São Paulo, saiu agora na terça-feira essa notícia de que o estado de São Paulo começa no dia 10 de maio. Né? Mas já temos várias cidades no Brasil já vacinando pessoas com síndrome de Down. Então, a campanha ela foi assim de uma ação muito positiva para que os órgãos de saúde percebessem aquilo que a gente estava falando. Thaísa, conta um pouquinho para a gente também da sua percepção, tanto da campanha, quanto o trabalho da ONG, né? Eu acredito que você tem ali contato com famílias, e que a preocupação devia estar bem grande, né? Com certeza. Eu falo não só como empreendedora social, né, a ONG Nosso Olhar, que faz parte da federação de todo esse trabalho que é feito, né, nacionalmente. Falo como mãe, né, de 3 crianças, sendo o mais velho, de 7 anos de idade, ele nasceu com a síndrome de Down. Nós tivemos Covid, né, há 2 meses atrás, a família toda. Passamos muito bem, inclusive o meu mais velho, o Francisco, né, e a apreensão foi muito grande. Como o Sestaro falou, desde o início, eu como empreendedora social, né, fundadora da ONG Nosso Olhar e mãe, a gente tinha um olhar cuidadoso e preocupado. Então, e a gente via muitas pessoas em vários grupos que a gente atua e se relaciona, né, em todo esse movimento de rede, que eu acho que é super importante dentro da nossa mobilização e da nossa causa, escutando todas as questões, né, de reinfecções nessa estado. Tivemos casos de pessoa com a síndrome de Down, com a trissomia do 21, que tiveram reinfecção e ficaram internadas, pessoas próximas, pessoas indo aos hospitais e, né, e ficando internadas, óbitos. Então a gente vai se mobilizando, todo mundo queremos que todo mundo se vacine, mas sabemos que as pessoas com síndrome de Down, mostrado pela ciência, como o Sestaro falou, desde o início da pandemia, tem um risco maior, né, de ir a óbito ou de ter questões, por causa de comorbidades associadas, de uma série de questões da própria síndrome de Down, que a ciência já mostra. Então, a campanha, além do objetivo final, que é a vacinação, e mostrar, baseado na lei brasileira da inclusão, baseado na ciência, em todo esse, em tudo isso que estava sendo catalogado, porque é uma doença nova, a gente conseguiu o propósito, mas como empreendedora social e mãe, a mobilização que, né, eu exijo uma dose de respeito, que é a nossa hashtag, nosso conceito, como houve essa mobilização de ONGs, de outros movimentos, mas da sociedade. Quando o pronunciamento do atual governador de São Paulo aconteceu, Sestaro, eu comecei a receber vários WhatsApps de amigos jornalistas, de outras pessoas que estão no movimento. Thaísa, vocês conseguiram? Eu falei, todos nós conseguimos. E nós queremos para todos os municípios, falando sim da síndrome de Down. Eu imaginei, o meu filho, por exemplo, ele não vai ser vacinado porque ele tem 7 anos de idade. Eu fiquei tão feliz como mãe, o meu sentimento, Sestaro, foi assim, de uma alegria, de eu ver que famílias vão ali ser abençoadas e vão receber a sua dose. Às vezes que já passaram, eu fico até emocionada. Eu, como mãe, falei, nossa, como várias outras mães ficarão emocionadas. Então, além de mostrar, né, essas pessoas para o mundo, que elas estão ali, que se baseia na Lei Brasileira da Inclusão, mas uma mobilização que eu acho que isso é fenomenal. Isso é um movimento lindo de se ver, das pessoas terem a troca, das pessoas fazerem carreatas, né, como foram feitas em Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Esse movimento todo é engrandecedor, é um ganho. Eu acho que a federação levantou uma bandeira e uma união de força com
com muito respeito, baseando-se na lei, levando documentos, mobilizando outras pessoas. Eu acho que isso é um engajamento que a gente tem que, assim, trazer como um exercício de diálogo entre o poder público e privado. Trazer esse diálogo para a construção de um futuro, de uma sociedade realmente inclusiva, de uma sociedade que entenda o direito dessas pessoas, que entenda o direito dessas famílias. Então, a ONG Nosso Olhar, ela nasceu há 3 anos atrás para também ser um grande hub de mobilização. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte como ONG e também como família, me colocando no lugar de outras mães, de outros pais, né? E quando meu filho teve a Covid, ele teve um dia só de tosse, foi muito leve, mas eu fiquei como ser humano muito abalada emocionalmente, né? A gente fica. Uhum. Então, quando eu recebi a notícia, peguei, gente, é verdade, não é fake news, né, Sestaro? E aí eu joguei no grupo da federação e eu falei, gente, é, conseguimos, mas a gente precisa muito mais. Mas eu acho que a gente conseguiu uma união de forças. Acho que Sestaro deve ter tido esse sentimento, né, Sestaro? Dessa grande mobilização, né? Que a gente chegou num propósito, independente de outros estados ainda precisarem da vacinação, né? Eu acho que é um Foi sentimento muito. enorme. Essa mobilização ela foi tão forte, né? Eu recebi a campanha, o pré-lançamento foi no dia 19 de março, né? E ela entrou mesmo vamos dizer assim, um bloco na rua no dia 22 ou E 24 de março, dois, agora 22, 22 de acho, março. 22, Sestaro. Desse período para cá, o que eu recebi de WhatsApp ou de ligações importantes. Na semana passada, um rapaz de uma cidadezinha do interior do Ceará entrou em contato comigo. Nós mandamos 12 ofícios a prefeituras de cidadezinhas pequenas do interior do Ceará. Então, ele estava tão animado, né, com toda a documentação que a gente estava mandando, e ele, certo que ia conseguir. Até quando saiu no estado de São Paulo, ele falou: agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, aqui na cidadezinha do Ceará. Então, essa rede que foi criada, essa mobilização que foi criada, primeiro que levou assim a federação a um conhecimento que muito maior do que tinha. Mas não era isso que importava, o que importava era a vacina nas pessoas com síndrome de Down. E quando o Piauí praticamente foi o primeiro estado a começar a vacinar, a partir dali nós falamos, já conseguimos o sucesso da campanha, porque pessoas já estavam sendo vacinadas. Aquele gestor que foi um pouco mais sensível, ele foi entendendo, porque nas reuniões com o Ministério da Saúde, eu sempre perguntava para eles se o Plano Nacional de Imunização ele era rígido. E eles sempre diziam que eles não têm o controle. Então, o gestor ele poderia, sim, no município, dentro daquelas doses que ele tinha, ele saber em quem ele vai ou não vai aplicar. E a síndrome de Down, primeiro que qualquer gestor que ainda que ele tivesse passando esse grupo para ser vacinado, ele não estaria ferindo nenhum princípio legal, nenhum princípio ético. Por quê? Primeiro, ele estaria fazendo o que a lei determina, prioridade nas pessoas com deficiência. E ético, porque ele estaria vacinando um grupo de pessoas por uma questão até humanitária, né? Eu tive várias reuniões com prefeitos. Teve um prefeito recentemente que eu disse para ele que, pelas minhas contas, na cidade dele não teria mais que 10 pessoas com síndrome de Down para serem vacinadas. Quando a gente falava números, eles ficam até um pouco assim, não, só isso? Só isso. E nós estamos falando de 10 vidas, nós estamos falando de 10 pessoas que podem necessitar da utilização do UTI do seu hospital. E a hora que você vacina, não que você vai evitar 100%, mas você pode diminuir, sim, que essa pessoa vá ser um usuário de um hospital, de uma UTI, ou mesmo que essa pessoa venha a óbito. Então, a campanha ela teve essa, vamos dizer assim, essa
competência de atingir os rincões desse Brasil, do Tocantins. Eu recebi a mensagem e toda a documentação que a gente já tinha um kit, né? Eu já tinha um kit que aí eu disparava, que era os nossos estudos científicos, os nossos ofícios a governadores e prefeitos, os nossos ofícios ao Ministério Público, os estudos que foi feito através do próprio DataSUS. Então, nós tínhamos já um kit e nós mandávamos para essas cidades. Então, foi muito legal essa força da campanha em trazer várias pessoas de cidades, de lugares diversos do Brasil, nesse movimento em busca da vacinação das pessoas com síndrome de Down. Então, e São Paulo agora, com essa decisão importante, e era uma luta que a gente vinha travando, junto com o Ministério da Saúde, Ministério Público, secretarias, tudo. Então, vem coroar, porque São Paulo é um carro-chefe, né, nesse país em muitas decisões. A própria decisão de São Paulo, eu recebi ontem um áudio de um deputado do Espírito Santo dizendo: nós também vamos fazer aqui. Né? Então, dá uma força, porque vê que não está descumprindo aquilo que tem de planejamento. E o porquê eu falo isso? Porque o Ministério da Saúde, como eu falei, ele fez uma prioridade em cima de estudos epidemiológicos, né? Então, tá bom. Então, os profissionais da saúde, não vamos falar porque são as pessoas que precisavam estar bem para cuidar de todos. Então, mas por que os idosos? Porque os estudos mostravam que eles eram as pessoas mais acometidas e principalmente iriam a óbito. Então, quando a gente leva o estudo da pessoa com síndrome de Down, o próprio Ministério da Saúde reconhece que aquele grupo de pessoas realmente precisa ter um olhar diferenciado. Então, essa situação, inclusive, dentro do próprio Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu sou conselheiro, foi um debate, porque lá tem todas as deficiências. Então, eu colocava sempre que nós não queríamos privilégio, nós não queríamos furar a fila, nós queríamos apenas mostrar ao Conselho que o grupo de pessoas com síndrome de Down, comparado a uma pessoa com uma deficiência, por exemplo, auditiva, em relação ao vírus, esse grupo de pessoas com síndrome de Down, ele era muito mais vulnerável. E o problema todo maior, e todos nós sabemos, que tudo isso é pela total falta de vacina. Então, nós passamos a disputar, sim, o termo é disputar vacinas. Então, eu preciso levar ao Ministério da Saúde, ao secretário de Saúde, fundamentos científicos, né? Porque não posso dizer que uma pessoa que tem um envelhecimento precoce, que tem uma expectativa de vida 60 a 62 anos, que tem o seu sistema imunológico, de uma certa forma, com respostas muito mais lentas que qualquer outro indivíduo, não posso dizer que esse indivíduo vai ficar no fim da fila. Ele tem sim que estar na frente para poder, até uma questão humanitária, né? Esse termo eu usei muito em muitas reuniões, que os gestores tinham que ter essa visão humanitária. Como que eu vou deixar para depois dos 60 anos vacinar uma pessoa que, hipoteticamente, sobrevive até 60 a 62 anos? Então, é uma questão muito difícil de ser aceita. Então, essa colocação dentro do próprio Conselho Nacional, nós fizemos um relatório, e no relatório sai em que as pessoas com síndrome de Down tinham sim que estar na frente das outras deficiências. Hoje eu faço parte de um grupo nacional de vacinação, e tem ali todas as deficiências, e esse debate ele tem todo dia ali. Tem a pessoa que tem uma deficiência física severa, tem a questão neuromuscular,
todas essas questões são importantes, porque todas as pessoas precisam ser vacinadas. Agora, o nosso debate sempre foi qual é o estudo que você tem para poder trabalhar em cima disso. Porque se eu venho um grupo que diz, olha, aqui morrem mais pessoas, 20 vezes mais. Logicamente que a síndrome de Down ia ficar depois desse grupo, mas não há. E o que é mais interessante, sabe, Patrícia, é que o Ministério da Saúde não tem nenhum estudo, não estão fazendo nenhum estudo. E quando nós apresentamos os estudos, eles ficaram até certo ponto surpresos, porque eles não estão fazendo esse levantamento. Hoje mesmo o Ministério Público do Ceará me perguntou se eu sei quantas pessoas com deficiência morreram no Brasil. Ninguém sabe. O Ministério da Saúde não sabe. Então, esses são dados que eles vão ter que, de alguma forma, buscar, porque entra um pouco em políticas públicas, né? Como que eu posso fazer uma política pública se eu não faço um acompanhamento daquilo que está acontecendo, né? E essa pandemia, ela deveria servir para os gestores como um aprendizado, né? O mais absurdo que a gente tem no momento em cada cidade é que os gestores não sabem quantas pessoas com deficiência tem naquela cidade, quantas pessoas com síndrome de Down tem naquela cidade. Então, a gente tem debatido isso muito com os prefeitos e os secretários, como que vocês fazem políticas públicas se vocês não conhecem qual é a população da sua cidade? O último censo que nós tivemos foi de 2010, então ele já não reflete a realidade de hoje. Então, essa situação de política pública voltada a um atendimento de uma pessoa ou de um grupo de vulneráveis, no caso das pessoas com deficiência, tem sim que ser um aprendizado para que o Ministério da Saúde, para que governadores possam saber, espera um pouquinho, nós vivenciamos isso, vamos ver se a gente corrige, né? Em muitas cidades, nós já estamos tentando ver se, a partir da vacinação, vai ser um número que nós vamos poder ter como referência naquela cidade. Então, vou citar um exemplo, Santos, onde eu moro. Santos, nosso cálculo estatístico aqui é de 200 a 230 pessoas com síndrome de Down. Agora, isso é baseado no número de população em relação ao número de nascimentos, um para cada 800, 700 pessoas. Agora, quando eu tive uma reunião com o secretário da Saúde, eu levei esses números para ele e disse para ele o seguinte, olha, esse número é o número estimado. Agora, com a vacinação aqui em Santos, nós vamos sim poder saber, olha, foram vacinadas tantas pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos. Então, nós vamos passar a aproveitar uma situação que surgiu para fazer um levantamento de uma população que as políticas públicas estão fazendo no escuro, né? Estão fazendo Eu queria fazer esse paralelo, acho muito interessante quando o Sestaro fala isso, Priscila. Olhando de uma ótica externa, né, como empreendedora social, como fundadora de uma ONG que tem como seu pilar mobilização e educação com alguns projetos próprios para a gente ter realmente a inclusão. Quando eu vou a discutir um projeto, né, com um grupo, pode ser de empresários, eles me perguntam muito sobre os dados. E a gente usa exatamente os dados 2010 necessário, com recorte 2017, que não reflete mais. E a gente não consegue mostrar a atração daquele projeto, porque a gente não tem esse número, né? E isso a gente fala para as 4 categorias da deficiência, e aí colocando para a síndrome de Down, aonde está esse público, né? Qual é a idade desse público? Qual é a raça desse público? Que idade você está para você discutir uma política pública? Vamos discutir ali o âmbito da educação inclusiva, vamos discutir o âmbito do envelhecimento. Então, o que eu olho é exatamente essa grande organização de um Big Data, de um banco de dados importante para uma discussão de política pública.
Outra coisa que eu vi muito de uma ótica olhando externamente, saindo de dentro, né, do processo ali como família. As pessoas com a síndrome de Down se colocando, falando por si, a gente teve um movimento muito grande, né, dos autodefensores, né, se colocando, gravando vídeos, se mostrando, mostrando ali sua autonomia, mostrando sua opinião, isso é de suma importância, né? Pedindo por eles, falando por eles, né, Sestaro? Isso é de uma grandiosidade, de um movimento tão lindo e rico, né, das pessoas entenderem que aquelas pessoas são seres humanos, primeiramente, vieram sim com uma condição genética assim modificada dentro, né, do que a medicina chama ali, do que é o normal, né, o porquê não está dentro da normalidade. Isso é de uma importância, essas famílias se colocando, se tornando ativas, né? Isso é de um ganho humano, de uma ótica social absurda. Outra leitura que eu faço na colocação do Sestaro, quando São Paulo se coloca, né, dia 10 vai ter a vacinação, isso mostra a importância desse estudo para outros estados e outras cidades, como o Sestaro falou, que às vezes tinham 10 pessoas com síndrome de Down e já entraram para vacinação. A importância disso, desse chamamento, né, para o Brasil todo. Então, é uma análise que a gente pode fazer tão grande. A federação levou isso como uma responsabilidade, como um exemplo que pode ser levado para outras associações e outras federações. Isso pode servir como um modelo de exemplo para grandes mobilizações, né, de importâncias daqui a médio prazo. É claro que a gente quer o momento que é o propósito da vacinação, mas a médio prazo, uma análise de políticas públicas, a longo prazo, de se discutir poder público e privado. Olha que riqueza, né? Um mês de campanha e olha o que a gente trouxe de importante, né? Que avaliação que a gente pode tirar disso, né? Trazendo pessoas que nunca se colocaram para falarem, para se posicionarem. Olha que coisa linda, gente. Vamos analisar isso, todo esse movimento e trazer como exemplo, e exemplo de uma construção de um diálogo positivo. Né, Sestário? Não sei se você concorda, mas eu acho, olha que coisa Não. linda, né? Fazendo uma continuidade aí da fala da Thaisa, essa nossa campanha, ela na verdade serviu como modelo desse grupo nacional que hoje eu faço parte, que tem mais de 500 pessoas, organizações, sei lá, que usou inclusive a mesma frase nossa, uma dose de respeito, né? Esse grupo surgiu a partir do momento em que a nossa campanha foi para a rua. Então, eu digo para eles, vocês estavam quietos, até março, ninguém estava se movimentando. A federação não, a federação desde dezembro, na verdade, a federação, eu posso fazer aqui dar um pouquinho de volta aqui, lá em março de 2020, nós tomamos conhecimento, março, abril, nós tomamos conhecimento que no mundo, se vocês lembrarem, havia falta de respiradores, né? Sim. E aí chegou ao nosso conhecimento que em alguns países, naquela situação em que tinha um respirador, duas pessoas, se uma das pessoas tivesse deficiência, eles não pensavam duas vezes. O respirador ia para outra pessoa. Nós mandamos um ofício para o Ministério da Saúde alertando sobre isso e pedindo que, se houvesse uma situação dessa no Brasil, que era muito provável que iria acontecer, que a deficiência não fosse considerada a primeira análise a ser feita na escolha do respirador. Então a federação, lá em março, abril de 2020, já começou a tratar esse assunto com o Ministério da Saúde. Quando foi em dezembro, quando saiu as vacinas, nós fomos para o Supremo Tribunal, como eu falei. Então, quando nós saímos com a campanha, os outros movimentos das pessoas com deficiência perceberam, né? A síndrome de Down saiu na frente. Foi isso. E eu estou falando porque me falaram. Vocês querem passar na frente? Não, não vou passar na frente. Eu estou mostrando para o Ministério da Saúde a vulnerabilidade das pessoas com síndrome de Down. Eu não posso falar das outras deficiências que eu não conheço. Então,
e eu sou presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Então, eu não vou falar em nome de outro. Muito embora, eu frisei muito para eles que a federação, uma questão muito ética, no STF, ela postulou pela vacinação das pessoas com síndrome de Down e todas as outras deficiências, mesmo porque a lei brasileira de inclusão, ela fala em prioridade para as pessoas com deficiência, né? Então, nós não poderíamos fazer outro pedido a não ser baseado na lei brasileira de inclusão. Mas aí, esse grupo formou-se, a federação imediatamente foi convidada a participar, e hoje tem um grupo nacional importante que mobilizou mais de 150 conselhos municipais da pessoa com deficiência para pedir a vacinação das pessoas com deficiência imediatamente. O que isso está fazendo? Está fazendo com que outros segmentos também venham pedir. Então, por exemplo, a Thaís comentou, em Brasília foi a primeira carreata, logo depois teve uma carreata de motoristas. Outras profissionais começaram a falar, opa, vamos pedir vacina. Então, na verdade, essa nossa campanha, ela acendeu na própria sociedade, né, a importância de se pedir e exigir a vacina. Uma dose, eu exijo uma dose de respeito, na verdade, não ficou só para a pessoa com síndrome de Down, ficou para todos, né? Tanto é que aqui em Santos, o próprio setor portuário já está dizendo que quer também ser vacinado. Então, a campanha, ela vem assim como que fazer acorda, Brasil, né? Acorda, vocês estão aí esperando aí em berço esplêndido a vacina? Não. Vá para a rua, vá para a campanha, vá para as mídias sociais pedir vacina já. Então, essa campanha ela teve uma amplitude que a gente às vezes não consegue assim se olhar muito rapidamente, perceber a importância dela, mas ela foi importante em várias ações que hoje está acontecendo no Brasil. Quando o Sestaro me ligou, Pode falar. só fazer um parênteses. Quando o Sestaro me ligou e falou, Thaís, a gente tem um braço dentro da ONG, né, um outro braço de comunicação que é muito forte, olhando as causas, aceita esse desafio, mas eu não sei se vai dar. Existe aí, né, a Down Syndrome vai entrar, né, entendeu, né, a importância e vai apoiar a federação, né, com a questão, o aporte financeiro, vamos junto, mas eu não sei se vai dar. Eu falei nessa história, eu falei, não, a gente vai botar o carro na praça e a gente tem que fazer. Você conta comigo, com a minha equipe, e aí, com toda a minha equipe, conta comigo pessoalmente para essa mobilização, e a federação e o Sestaro já está aí, né? É um grande mestre dentro da causa, e eu falei, você conta, e saiu. E ele ficou um pouco assustado, mas Thaísa, e se não der? Eu falei, não, Sestaro, vai dar, né? Fica tranquilo que isso eu não tenho medo. A gente vai conseguir, se não vier, a gente vai e conseguimos, né, Sestaro? E eu falei, a gente tem que botar em março, que é o mês do Dia Internacional da Síndrome de Down, e a gente sabe que a mídia trabalha essa data, a importância é falar todo dia, sempre, mas o que o Sestaro falou, trabalhou em rede. Que trabalho em rede, que deu uma amplitude, e ele usou exemplos que eu nem sabia, e tiveram pessoas que me ligaram, eu trabalhei em particular algumas articulações, dentro do que eu podia, e eu fui questionada. Ah, Thaísa, mas por que não as pessoas com tal deficiência? Eu falei, porque a ciência está mostrando, o estudo mostra, né? Já está sendo catalogado. E aí, eu acho que todo movimento com essa campanha, com o trabalho todo desse material que a federação tinha, todo esse trabalho, né, levando aos órgãos públicos, todo esse poder levou a esse resultado. E há um resultado muito maior de mobilização, conscientização, um movimento grandioso. Eu fico muito feliz, como empreendedora social, de ter feito parte desse movimento de forma muito humilde e de receber a notícia de pessoas que não têm pessoas com síndrome de Down na família, que não são jornalistas felizes, Sestaro, felizes por essa grande bandeira real de chegar à vacina, mas de ter sido conseguindo num movimento muito respeitoso, num movimento muito educado,
né, e de mostrar mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição. E como exemplo de um diálogo, que eu sempre falo: "Gente, como família, a gente tem que dialogar, a gente tem que levar e não é só exigir do poder público, o que o seu estado traduziu é, mostrou via ciência, mostrou via uma campanha, o que foi necessário. É isso que a gente precisa, né, construir isso na sociedade. O, Cestário, a sabe par- o que eu gostaria que você explicasse para a gente, até para deixar bem claro, não foi uma mobilização apenas das associações, enfim, da questão da síndrome de Down específica, porque estavam organizados, mas tem uma comprovação científica que as pessoas com síndrome de Down têm os efeitos ali da Covid de uma forma muito mais, assim, o vírus é muito potencializado. Explica para a gente o que acontece, que não acontece, por exemplo, na pessoa surda ou num cadeirante. Explica para a gente, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer que essa parceria que nós fizemos também com a ONG Nosso Olhar e a Thaísa, que é uma pessoa assim, que não, né, ela incentiva, não deixa a peteca cair, como diz o outro, né? Motivadora, então nos ajudou muito a enfrentar, porque há uma responsabilidade, a gente tem sempre que ter coisas, né? Mas foi importante porque naquele momento a gente precisava agir, né? A Down Syndrome International deu todo o patrocínio, a gente tem muito a agradecer a eles, e temos que agradecer muito também ao nosso comitê técnico-científico, para mim responder a tua pergunta. Por quê? Através do Comitê Técnico-Científico da doutora Ana Cláudia Brandão, o Brasil foi um dos países, e através da federação, ele participou de um estudo para saber como que as pessoas com síndrome de Down iam se comportar quando infectadas pelo vírus. E esse estudo, feito com o Brasil, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, a Espanha. Esse estudo veio mostrar que as pessoas com síndrome de Down estariam 4 a 10 vezes mais com riscos de UTI ou de mortalidade. Bom, e por quê? Por quê? O sistema imunológico das pessoas com síndrome de Down, ele é um sistema diferente dos nossos que não tem a síndrome. Ele é um sistema mais lento nas respostas, então qualquer infecção ou qualquer agente estranho, o sistema imunológico das pessoas com síndrome de Down demoram a reagir. Então a produção de anticorpos, principalmente, é muito devagar. Ou às vezes até tem dificuldade de acontecer. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que as pessoas com síndrome de Down, elas têm um envelhecimento precoce, né? Então, pessoas com síndrome de Down de 40 anos, por exemplo, desculpa, ela tem uma condição biológica quase que uma pessoa de 60, 70 anos de idade. Muitas com 45 anos começam a desenvolver inclusive Alzheimer. Então, essa pessoa de 40 anos com síndrome de Down, ela estaria quase que comparada àquela pessoa de 60 a 65 anos biologicamente, né? Então, esse fator também é um fator de risco importante. E o que o nosso comitê científico fez? Buscou esses estudos, fez um relatório com o link de todos os estudos internacionais que estavam acontecendo e apresentou para a federação. Paralelo a isso, nós fizemos uma solicitação à Universidade de São Paulo, também com essa indagação. Qual é, na visão da Universidade de São Paulo, os riscos da pessoa com síndrome de Down em relação ao Covid? Então, veio também com essa resposta de que eles deveriam ser vacinados em razão de tudo que eu acabei falando. E o mais impactante é que o nosso comitê técnico, ele foi no banco de dados do Ministério da Saúde, foi lá no DataSUS,
extraiu, no ano de 2020, vários casos de pessoas com síndrome de Down e outras pessoas, e fez um estudo e um relatório demonstrando que as pessoas com síndrome de Down eram atingidas muito além de qualquer grupo de outras pessoas, né? Quando na reunião do Ministério da Saúde eu perguntei se eles tinham algum levantamento, algum estudo, a reunião foi agora no dia, se não me engano, dia 10. Eles não tinham. E eu falei, eu tenho. Aí eu apresentei o estudo para eles, falei, ó, tá aqui, ó. Eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam desse estudo. E eu disse para eles, olha, nesse estudo aqui, dados extraídos do próprio Ministério da Saúde, está dizendo que pessoas com 20 a 59 anos de idade morrem mais que pessoas com mais de 60 anos de idade sem a síndrome, extraído do próprio banco de dados de vocês. Bom, na hora da reunião, eles foram pegos de surpresa, né? Eles me pediram o estudo, eu falei, não, manda agora. Mandei na hora, e eles ligaram para a médica que tinha feito o estudo, no final do dia, ligaram para a médica para saber dela, extrair dela, como que ela conseguiu chegar naqueles números, de que forma que ela conseguiu. Então, o nosso comitê técnico-científico foi um fator importantíssimo em trazer esse conhecimento que fundamentou a nossa federação para que os gestores de saúde pudessem conhecer aquilo que eles não conheciam, né? Então, esse trabalho foi muito, muito legal. Eu tenho muito que agradecer ao nosso comitê técnico-científico, porque ele foi assim importantíssimo nas decisões que hoje a gente está aí tendo os resultados, né? E o nosso comitê jurídico também, que de alguma forma pressionando ministérios públicos, pressionando o próprio STF, também dizendo, olha aqui, as pessoas com síndrome de Down têm sim direito a serem vacinadas. Então, a federação tem muito a parabenizar esses comitês que tanto nos ajudam no dia a dia. Então, e todo esse grupo de associações dos pais, das mães, né, que não medem esforço em ligar para um vereador, ligar para deputado, vários deputados me Marcar na ligaram, internet, né? Marcar os arrobas no os digital, toda arrobas essa da rede. internet, não deram sossego, porque tudo isso fez parte e foi importante nesse movimento. Como diz a Thaís, essa rede foi importantíssima. Eu recebi, essa semana passada, um deputado do Rio Grande do Sul, que ele vendo a nossa movimentação, e ele tem uma filha com síndrome de Down, ele ficou bobo de ver. E ele pediu todos os documentos, que ele disse, eu vou ter reunião com o governador. Então, provavelmente, logo, logo lá no Sul também já comece a ser vacinado, né? E eu estou numa expectativa muito grande de que o próprio Ministério da Saúde vai lançar alguma nota técnica fazendo essa adequação para o país inteiro, sabe? Porque não tem dúvida de que o pior não. O mais interessante que eu disse ao Ministério da Saúde e a muitos é o número de pessoas que tem no Brasil na faixa etária de 18 a 59 anos. Na nossa avaliação estatística, é em torno de 120 a 150 mil pessoas no Brasil. Hora que você fala que nem São Paulo reservou 50 mil doses para a pessoa com síndrome de Down. Nós tínhamos estimado em torno de 40 mil. São Paulo reservou 50 mil. Então, esse número, em relação ao alto índice de comprometimento dessas pessoas, é muito baixo para um país como o nosso de vacinação. Então, tudo isso influenciou para que a gente conseguisse aí esses avanços importantes, sem desconsiderar que todas as pessoas com deficiência têm sim que serem vacinadas.
o mais rápido possível, que todas as pessoas com comorbidade também têm que ser vacinadas. Então, essa nossa luta veio aí, como eu falei anteriormente, acender essa chama aí de vamos exigir, sim, que o governo se movimente, vá buscar vacina, vá fazer contratos, porque nós estamos exigindo a vacinação imediata, né? Thaisa, você falou do trabalho em rede. Vocês conseguiram comprovar isso de uma forma muito eficaz. Então, num tempo recorde, né, um tempo muito curto, vocês tiveram uma resposta muito efetiva, principalmente aqui no estado de São Paulo. Como funciona hoje o atendimento e também o apoio à pessoa que tem a síndrome de Down aqui no estado de São Paulo, as políticas públicas, a rede mesmo, né, que deveria funcionar como uma rede, o país todo ali ter todas as informações, aquilo que a gente já comprovou pela fala de vocês, que não existe, principalmente a questão de informação, né? A gente, assim, a ONG Nosso Olhar, ela tenta, nesse movimento de rede, a olhar para a pessoa com deficiência, mas também para aquela família núcleo que está ali e aquela família estendida, aquela outra rede que faz parte daquele movimento, né? Desde o acolhimento na hora da notícia, onde aquela mãe recebe a notícia, seja durante a gestação ou na hora do parto, né? A gente luta aí, né, para que a criança já saia, porque o diagnóstico da síndrome de Down após nascimento é feito com um exame que é o cariótipo, que depois de 20 dias, 30 dias do exame que é feito, se comprova então que ela seja encaminhada, sim, para órgãos competentes. A gente tenta dar esse acolhimento e começar todo um trabalho em rede que aí vai para o resto da vida. Aí a gente entra para a esfera da educação, discutindo, né, a real educação inclusiva, que existe aí todo um movimento já sendo feito, mas ainda que precisa ser validado, desde capacitação dos profissionais da educação, né, a tecnologia assistiva, material adaptado. Aí a gente vai para uma outra lacuna que é mercado de trabalho, né, conscientizando não só da questão de cota para os PCDs, mas de mudança da cultura dentro das empresas, deles mostrarem o seu real valor, né, o que cada um tem de potencial. A questão do envelhecimento, como o Sestaro falou, hoje eles têm aí uma curva de envelhecimento, né, maior, estão vivendo mais, a longevidade, então, junto com a ciência, batalhando, mas eu acho que para o poder público efetivamente entender este público das deficiências e da síndrome de Down, como o Sestaro falou, para cada 800 nascimentos, um nasce com síndrome de Down, a gente precisa catalogar isso. Para aí você conseguir uma discussão política, para ter leis, para ter incentivos até fiscais, aí você levar isso tudo no âmbito federal, estadual e municipal. A gente começar a ter essa grande big data, muito bom estabelecido para que se tenha. Porque aí a gente vai discutir política pública, aí a gente vai discutir lei, vamos embasar, precisamos embasar mais a educação em que idade? É a primeira infância, de acordo com os números, porque é primordial a gente trabalhar a primeira infância para qualquer criança, vamos discutir realmente o mercado de trabalho. Então, para isso, a gente precisa desses dados, para a gente discutir política pública, porque existem milhões de movimentos que, às vezes, juntos, vão conseguir ter muito mais trabalho. Existem muitos movimentos parecidos no Brasil todo, que isoladamente fazem um trabalho muito bacana, que impactam a sociedade, que tem um movimento, mas juntos, nesse grande banco de dados, a gente vai conseguir discutir política pública, né? E discutir política pública dentro aí de um programa nacional de imunização, especificamente, aí no âmbito da saúde, da educação, né, Sestaro? No âmbito aí, né, de uma dedução de impostos, não ficar num achismo e não com olhar. Eu vou ser até bem, não com olhar de pena, mas um olhar de que aquele ser humano existe, de que ele faz parte de uma família, que ele tem direitos e deveres, ele faz parte da sociedade. E eu acho que é um movimento que as ONGs, associações fazem, mas que o poder público tem que estar junto nisso. E aí, no âmbito federal, estadual e municipal, para a gente atender. É claro que cada estado tem sua, né, tem sua população, mas para a gente entender. Eu acho que é a partir disso, e eu tenho certeza, a gente vai ter uma quebra aí de paradigmas muito grande com a pandemia. Esse movimento que o Sestaro falou, eu tenho certeza que vai ser uma grande virada para uma grande discussão, para um grande diálogo,
para a gente construir isso, esse trabalho realmente, e a gente exigir. E não ficar só porque a lei diz, né, Sestaro? Mas a lei diz, você se embasa numa lei, você tem um embasamento jurídico, você tem embasamento da ciência para chegar numa discussão de ponta. Isso é um grande diálogo, não é achismo, né, Sestaro? É mostrando como o próprio Sestaro falou no caso da vacinação, da priorização para vacinação para pessoas com síndrome de Down. Acho que isso demonstra uma eficácia absurda, né? E o é bacana é que as pessoas começaram, né, Sestaro, as famílias, foi o que você falou, gente lá de um município pequenininho, aquelas famílias ali se colocaram, se sentiram parte de, olha que lindo, né? Se mostraram. O que você está falando, Thaisa, me fez lembrar uma situação que nós vivenciamos em janeiro, eu principalmente, quando o estado do Amazonas entrou naquele colapso, né? Então, muitas famílias me ligaram pedindo socorro. E aí nós articulamos com Defensoria Pública, Ministério Público, conversei com o secretário de Saúde do Amazonas, com diretores de hospitais no Amazonas, e aí o que eu pude conhecer, que eu não conhecia, e eu falo isso em todas as conversas que eu tenho, para que todos possam conhecer mais. Por exemplo, no estado do Amazonas, isso o defensor público me contando durante uma reunião nossa, né, logicamente pela internet. O estado do Amazonas tem 62 municípios e só tem UTI em Manaus. Nossa. Então, vocês imaginem você viver num estado em que somente numa cidade tem UTI. Então, vários jovens que nós tentamos ajudar, alguns conseguimos, outros não conseguimos, porque não conseguiam nem chegar até Manaus. Né? Aquele jovem que apareceu com a máscara e o enfermeiro, né? Me fugiu o nome dele, nós conseguimos que ele chegasse a 90 quilômetros de Manaus. Só que não havia estrada onde ele estava para ir chegar em Manaus. E o secretário de saúde me falava assim, ele não tem como ser transportado. Ainda que a gente consiga transportar, em Manaus não tem vaga. Então, essa questão também vai fazer a gente refletir, e muitos defensores públicos, muitos secretários de saúde, qual é a real situação nossa de saúde. O SUS é maravilhoso, o SUS foi uma referência no nosso país para o mundo, né? Agora, vou falar uma coisa para vocês que eu escutei em janeiro e eu não imaginei nunca escutar no estado de São Paulo. Em janeiro, quando eu conversei com uma diretora de um hospital lá em Manaus, uma cidadezinha, não sei o que, Canga, uma coisa assim. Bom, ela me disse que ela não conseguia fazer qualquer procedimento mais importante porque ela não tinha medicamentos para sedar o paciente. E aí eu liguei para o secretário de saúde, eu disse para ele, como que um hospital não tem medicamentos para sedar paciente? E aí, agora há pouco tempo aqui, no próprio estado de São Paulo, o que eu ouvi no início de janeiro, eu falo para minha mulher, eu nunca imaginei, porque para mim aquilo era uma cidadezinha lá no interior do Amazonas, em que o remédio não chegou lá, e mesmo assim não se justificava. E aí, aqui no estado de São Paulo, maior estado da nação, medicamentos faltando o kit intubação. Então, isso vai nos fazer refletir, enquanto até seres humanos, né, de qual o papel, e aí a Thaisa, que é uma empreendedora social importante, pode ter para refletir. Olha, por isso que eu falo que vai ser um grande aprendizado. Infelizmente, né, com quase 300, acho que hoje já foi a 380 mil mortes. O último número eu vi 367 semana passada, o negócio está 300 e geométrico, então, exponencial, né? Vai ser um grande aprendizado para que todos possam parar e falar, olha, nós temos aqui dificuldade em não ser um produtor de vacina, não ser um produtor do INFA, nós temos dificuldade em não ter fábricas de respiradores, nós temos dificuldades no estado de 62 municípios
só um tem UTI. Agora, em todo município tem prefeito, tem secretário de saúde e não tem um leito de UTI. E pior, não tem como chegar, né? Porque tem lugares lá que você demora 6 a 8 horas de barco, né? Então você imagina o que é viver Hum, num estado desse. Então acho que vai ser passado esse momento para nós um grande aprendizado como cidadão em querer buscar políticas públicas aí, voltando ao tema, mais uhum, condizente com a é realidade que a verdade. gente vive. É um Uhum, grande ecossistema, né, que a gente sim. vai conseguir desenvolver numa arquitetura muito mais incorporada, muito mais sedimentada, para o que eu acho, com esse diálogo importante Hum, em números, infelizmente com dores vividas por seres humanos, né? A dor leva muitas vezes a esse grande empurrão, a gente sabe, né? Então, esse grande ecossistema vai ter que se desenvolver e simplesmente sair aqui do gogó, mas ir realmente para um grande movimento que faça sentido, né? Nesse diálogo hum, respeitoso, baseado em números, argumentado, é isso que eu vejo. Quando eu criar um nosso olhar, depois que, né, o Chico já estava com 3 para 4 anos, era esse diálogo era isso que eu pensava nesse movimento, né? Nesse movimento para chegar numa discussão, né, público-privada. Acho que o Sestaro está aí na questão do pública, né? Ele já tem uma bagagem. Quando o pessoal fala, Thaís, vamos lá discutir política pública, eu falo, não, 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 eu tô aqui nos bastidores, eu quero mobilizar, eu quero movimentar, eu quero trazer os programas para lá na frente alguém discutir, né? Vocês estaram, botar. E na federação, os comitês, o pessoal é super, né? Vocês estaram engajado. Eu acho que a federação teve um ganho tão grande nesse último, né, nesse último um ano aí, fazendo todo esse hum, movimento, que é como, mais uma vez, como a gente estava no início do debate, é grandioso para outros movimentos e outras causas. Exemplo super positivo, baseado na dor, mas que vale ser exemplificado, né? E que com um trabalho de um mês, de domingo a domingo, não, né? Todo mundo ali engajado, um grupo Feriado pequeno, também, mas né? grandioso. É, feriado também, mas uhum. Em grandioso. Eu com o meu eficiência. Covid, lembra, Sestaro, começando a campanha, eu estava com o início do Covid, foi exatamente um pouco antes, né? Nossa. E a gente não Aham. para, mas o time todo da federação, os comitês, o time por trás, tentando articular e com maestria, e eu acho que com propósito, porque tinha um propósito muito Sim. bonito. E não, eu tenho certeza, Sestaro, que vocês não pensaram só na síndrome de Down, mesmo a federação, eu tenho certeza que vocês pensaram nas pessoas, nos seres humanos. Tenho certeza Uhum. disso. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, né? Eu sei que ainda tem muita coisa para falar. Vamos marcar um outro programa para falarmos sobre outros assuntos, porque realmente tem muita coisa ainda para acontecer, muitas políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, e nós vamos trazer isso para discussão aqui no programa Ideias e Debates. Mas o tempo acabou, a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, obrigada por ter dividido com a gente tanto conhecimento, viu? Eu que agradeço também essa oportunidade de estar aqui em nome da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, esse espaço tão importante para a gente falar um pouquinho de toda essa luta e estar ao lado da minha querida amiga Thaís é sempre também um prazer muito grande. Então, muito obrigado a você. Eu, eu que agradeço como mãe, primeiro, agradeço em nome de todas essas famílias do Brasil todo, como empreendedora social. Eu aprendo muito com o Sestaro, para mim é uma grande referência. Eu sou um bebê na causa, Ela fala isso que o mas eu meu acho filho que a gente. tem 31 anos, tá? O Ah, Samuel tem 31 anos. E o Chicão tem 7. E eu aprendo muito com a federação, com muito respeito. A gente vai aprendendo, acertando, errando, construindo. Então é uma honra em estar aqui. Eu fiz questão, eu falei, o protagonismo é da federação nesse grande bate-papo. Eu venho aqui, mas é uma honra em nossas famílias, tá? Em todas, e também em nome de todas as associações, todos os movimentos Brasil todo, da gente estar trazendo um pouquinho dessa experiência como exemplo. Obrigada. bom, eu agradeço. Depois eu vou deixar uma data agendada para a gente fazer um outro programa, porque ainda tem muito para Vamos falar sim, sobre isso. Programa vamos Ideias e sim. Obrigada. Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.